próxima reportagem no nosso site é a seguinte. Ex denuncia filho de Lula por violência física, moral e psicológica. Luiz Cláudio Lula da Silva, o filho caçula do presidente Lula, 39 anos, foi denunciado por violência praticada contra uma ex-companheira. A vítima registrou um boletim de ocorrência. Hoje, o registro foi feito de forma eletrônica na Delegacia da Mulher em São Paulo. O UOL teve acesso a esse documento, a reportagem procurou Luiz Cláudio Lula da Silva, mas não houve resposta. O espaço está aberto no nosso site para a manifestação. Os relatos da ex-companheira são de violência física, moral e psicológica. Ela narrou que levou uma cotovelada na barriga em uma das brigas em janeiro deste ano, ao se recusar a entregar o aparelho celular. Para o UOL, a advogada da vítima disse que os fatos narrados no boletim de ocorrência são verdadeiros, confirmou, e disse que confia nas autoridades policiais e pediu para que o nome da cliente não seja divulgado. A vítima ainda disse que a violência se intensificou nos últimos anos, o que coloca em risco a integridade física dela e também a integridade mental. Denunciou ainda que foi hospitalizada com crises de ansiedade e que recebe ameaças e ofensas constantes do denunciado. No boletim de ocorrência consta a informação de que Luiz Cláudio a teria manipulado para não prestar queixa também. Ela afirmou que residiu com o filho de Lula por 2 anos. Nesse período, relatou que ele chegava em casa bêbado e tentava entrar no quarto dela de todas as formas, mesmo que ela pedisse para ficar distante. Ela denunciou ainda que ele manteve relações sexuais com outras mulheres sem proteção, contraiu infecção e a expôs em risco conscientemente. Nas redes sociais, a vítima pediu que o presidente Lula e sua família não sejam responsabilizados. Disse: parem de responsabilizar os familiares por maldades de um homem adulto de 40 anos. São pessoas totalmente diferentes. Ela escreveu isso e a publicação foi excluída minutos depois. Fazer o alerta, tá, gente? Em casos de violência, é importante que você denuncie ao presenciar um caso de violência, episódio de agressão contra mulheres. Você pode ligar para o 190, o número da polícia, e denunciar. Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares. É possível realizar denúncias pelo 180, que é o Central de Atendimento à Mulher, pelo Disque 100 também, que apura violações aos direitos humanos. Para receber atendimento ou fazer denúncias pelo WhatsApp, é possível enviar mensagem para o número 61 DDD, o número 99611 0100. Conosco, além da Carla Araújo, também a Cris Fibe. Cris, tudo bem? Bem-vinda, boa noite para você. Uma denúncia séria, de violência, mais uma, aliás. No Brasil são tantas, São tantas, só que nem todas vão a público como essa tem chegado, porque é o filho do presidente da República que é o denunciado. Exato. Boa noite, Diego. Boa noite, Carla. Obrigada pelo convite. Boa noite a todas e todos que estão nos ouvindo. Exato, Diego, e nem eu tenho a impressão, cubro esse assunto há alguns anos, o assunto violência contra a mulher, e eu tenho a impressão, a gente fala, parece que o assunto está crescendo, parece que a violência está crescendo, mas o que está crescendo é a nossa voz, A gente está ficando menos silenciada, e o fato de algumas mulheres famosas virem a público dizerem: eu fui vítima de violência doméstica nas mãos do parceiro que eu amava, é uma atitude muito corajosa e muito importante para que outras mulheres se sintam menos isoladas e tenham também voz, porque a gente ainda tem muita vergonha. As vítimas, nesse caso, é que tem vergonha, e não quem comete os crimes. As vítimas sentem culpa pelo crime de que elas sofrem, as vítimas sentem vergonha e medo do que vai acontecer. E eu acho muito importante a gente estar aqui falando sobre isso, Diego, porque esses elementos, a violência psicológica e a violência moral, que podem anteceder uma violência física mais grave, a gente, às vezes, espera elas escalonarem para a violência física para buscar ajuda. Muitas vezes, não só a mulher, mas principalmente quem está em volta, diminui a gravidade da violência psicológica e da violência moral, e as pessoas, as mulheres esperam, quer dizer, às vezes também quem está no entorno espera para ajudar só quando chega naquele momento da violência física. E às vezes, de uma hora para outra, sem maiores avisos, isso vira um feminicídio, um assassinato de uma mulher,
porque, na verdade, a violência psicológica também é muito grave, a violência moral também é muito grave. E o que são essas coisas? Acho que talvez seja importante a gente falar um pouco disso, né, Diego? O que são violência psicológica e violência moral? Isso está previsto, são crimes de fato, previstos na Lei Maria da Penha, que é a lei que protege as mulheres. E essa lei, ela diz, a violência psicológica, por exemplo, e aí eu vou ler aqui a definição que está no próprio Instituto Maria da Penha, que presta um serviço de proteção às mulheres. A violência psicológica é qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, prejudique o desenvolvimento da mulher e vise degradar ou controlar as suas ações, decisões, comportamentos, coisa infelizmente tão comum numa sociedade misógina como a nossa. Então, ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação e por aí vai, chantagem, limitação do direito de ir e vir, isolamento, uma série de coisas que podem configurar a violência psicológica e já permitem que a mulher vá denunciar e também receba uma medida protetiva para protegê-la de esse sujeito reagir com uma violência física, uma violência que a machuque gravemente e às vezes sem volta. E a violência moral, que é a calúnia, difamação, injúria, pode ser desde acusar a mulher de traição, emitir juízo moral sobre a conduta dela, fazer críticas mentirosas ou expor a vida íntima dela, desvalorizar a vítima pelo modo de vestir, tudo isso está previsto como violência moral. Para dar alguns exemplos, porque tem muita gente que não sabe ainda até hoje o que são a violência psicológica e a violência moral. E essa denunciante do filho do Lula, que inclusive é diretor de um time de futebol do Amazonas, ela diz que a violência vinha se escalonando ao longo dos últimos anos. E isso é muito importante, porque a tendência da violência é não diminuir. Então, a mulher que está numa relação e está sofrendo, está vendo que ela está sofrendo as coisas que eu disse aqui de violência psicológica e violência moral, é legal sair, é legal ir embora, porque a violência não vai diminuir, esse sujeito não vai aprender, porque vai cair uma estrelinha na cabeça dele, ele vai mudar. É muito difícil acontecer isso. Então, é importante que as mulheres denunciem. E só para finalizar, aqui eu vou longe, porque realmente é um tema que a gente poderia ficar muito tempo falando, mas tem vários indícios dessas violências que podem escalonar. Então é importante ficar atenta, é importante contar para alguém o que está acontecendo antes de você, se você não decidiu ainda denunciar, registra, conta para as amigas, conta para as pessoas que aconteceu, grava áudios com o sujeito, registra em e-mail, em WhatsApp, printa tudo, porque você vai precisar dessas provas lá na frente, as pessoas para quem você contou também têm esse valor para testemunhar por você. E também tem testes disponíveis, tem materiais, o Ministério Público de São Paulo tem um excelente material sobre violência doméstica, que tem um teste lá dentro que fala se ele te isola, são coisas, indícios que você pode procurar, e aí, nesse teste, por exemplo, do Ministério Público, diz, se você marcar qualquer uma das alternativas, que são várias, são, sei lá, 15, procure ajuda, ligue 180, porque você é vítima de violência doméstica. Então, os sinais estão aí, é importante a gente falar sobre eles e procurar ajuda sim. Diego. Com certeza, Cris. Carla. Olha, o que eu acho, eu vou pegar uma, assim, a Cris ela é excelente sempre, e é sempre bom a gente ouvir aqui, acho muito importante tudo isso que ela falou, e aí ela tem um detalhezinho que eu vou pegar para fazer um comentário breve, né? Ela citou aí, o filho do presidente Lula tem ali um time de futebol, para a gente lembrar que a gente tem vivido aí contra os poderosos do futebol, né? A gente viu o Daniel Alves sair com a cabeça erguida recentemente, depois de pagar... depois de ter sido acusado de estupro e pagar para sair da cadeia, né? A gente tem o episódio do Robinho, que é também algo que agride todas nós mulheres, assim, a forma como tudo isso aconteceu. E aí a gente tem uma figura que é o filho do presidente da República sendo acusado de algo muito grave. Evidentemente que essa moça, essa vítima, ela não é de hoje que ela pensa isso, né? Provavelmente ela deve ter pensado muito antes, porque ela sabe o tamanho da repercussão que isso vai ser. A advogada está pedindo para preservar a identidade dela. Você comentou que ela tinha postado, apagou, ou seja, mesmo que se preserve, ela está exposta, né? E ela está exposta contra mais um poderoso, digamos assim, né? É o filho do presidente da República. E aí
vem a questão. A gente vai acompanhar, evidentemente, a gente quer que o agressor de mulheres seja punido, seja ele quem for, jogador de futebol, filho do presidente da República, amigo do Papa, não importa. A gente precisa começar a entender que a violência só vai parar se os homens souberem que eles vão pagar por elas, né? Então, a gente vai ter que ver agora, uma denúncia grave, que, enfim, pode ser investigada e tal, e aí a gente vai indo para a esfera política da questão, né? Como se posiciona o presidente Lula. A gente, infelizmente, estava falando sobre um caso de uma mãe protegendo o filho que pega um Porsche desgovernado e mata outra pessoa num acidente automobilístico. Eu acho que fica aí já a provocação, né? E, na verdade, a gente vai perguntar oficialmente, evidentemente, para a presidência da República qual é a posição do presidente Lula em relação a isso, que é uma posição que tem que ser importante. Ele é o presidente da República e é pai. O filho dele está sendo acusado de um crime que é grave, que nós mulheres não aguentamos mais noticiar. O que fala o presidente da República, eu acho que é o próximo capítulo que a gente quer ter uma resposta. E aí, evidentemente, a gente quer que essa denúncia, não importa o quão poderoso seja o agressor, né, o acusado de agressão, enfim, mas a gente quer que isso seja apurado e que os culpados sejam punidos, porque não dá mais para ficar vendo as mulheres serem mortas pelos homens e a gente ficar quieta, né?